Sem perca de tempo, abra sua Bíblia comigo no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 21. Glória a Deus. Se alguém identificar os meninos dos instrumentos aí, chama eles para mim. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 21. Quem achou, diga amém. Nos diz assim a palavra do Senhor: havendo todos, estando muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar numa ilha. Quem fez a leitura diz graças a Deus. Pega na mão desse irmão bonito aí do seu lado. Em nome de Jesus, você não sabe qual é a guerra que esse irmão enfrentou, mas ele está aqui como você, como eu. Você quer uma cadeira? Arruma uma cadeira aqui para mim, tadinha. Ô dó. Não, mas você é nova, depois da variz nas pernas. Da variz nas pernas, o marido depois vai brigar comigo. Feche os seus olhos. O que você quer de Deus, você vai ministrar na vida de alguém. Quem tem, passa, quem não tem, recebe. Porque se um aqui, ou dois, ou três, não tiver o coração alinhado, pode ser que atrapalhe. Porque nós somos um corpo, e como um corpo precisamos funcionarmos bem. Senhor, obrigada por essa noite. Obrigada que hoje já é o terceiro dia, e o Senhor já está ministrando. Senhor, é o começo do ano que entregamos como primícias no seu altar. Um ano de chamada, um ano de desafios, um ano de entrega, um ano de sacrifício, um ano de clareza sobre aquilo que o Senhor tem nos entregado. Senhor, se tem alguém com o coração abatido, traga ânimo. Se tem alguém, ó Pai amado, ao ponto de desistir, traga uma palavra profética, porque a tua palavra por si só se movimenta. Como diz, ó Pai amado, Charles Spurgeon: Senhor, o que a Bíblia precisa não é alguém para defendê-la, mas que dê liberdade para que ela age sobre nós e sobre a igreja. Senhor, obrigada por estarmos aqui, porque como Maria, escolhemos a boa parte de ouvir a voz do Senhor, e não sairemos daqui da mesma maneira que entramos, porque a sua graça está no ambiente, a tua presença já inundou o ambiente, a tua intimidade já entrelaçou a nossa mente, os nossos olhos, e nós estamos disponíveis para sermos movimentados, moldados, confrontados, consolados pela tua doce, imensurável palavra. Nós entregamos, Pai, a palavra, a igreja, a liderança, o louvor, do primeiro ao último diante da tua presença. Ninguém sairá daqui com as mãos vazias, mas repartiremos o pão do Senhor sobre esta mesa, mesa de comunhão, mesa de sustentação, mesa de restituição, em nome de Jesus. Se você aceita essa oração, levante a mão e adore a Ele. Glória a Deus. Podem nos assentar. Glória a Deus. Há mais ou menos um mês eu tenho me deparado com esse texto e tenho feito dela a minha regra de fé para 2026. Eu queria que você pudesse me ouvir alguns minutos na introdução, para que a gente possa aplicar aquilo que os céus têm para nós nessa noite.
Quando eu abro a minha Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, eu preciso entender que foi escrito em 59 depois de Cristo. E nesse período, Paulo agora está preso dentro de Jerusalém, uma das suas piores prisões, porque a prisão dele não são aquilo que ele sofre fisicamente, mas psicologicamente. Por quê? Porque a cadeira que ele julgava no Sinédrio, que são as 72, sendo que as 71, uma era estado por ele, agora ele também, que é aquele que com ferro fere, que também será ferido. Ele agora senta e também é julgado por ferir a lei, por mais que ele tentasse defender que ele não havia transgredido a lei, ele não conseguiria mudar a cabeça daqueles que já o julgavam. Por quê? Porque a mentalidade daquele povo já está formada. A coisa mais difícil é mudar alguém sobre aquilo, sobre você mesmo, de alguém que já tem uma opinião formada sobre você. E Paulo está ali, sendo julgado, e não haveria possibilidade nenhuma dele sair vivo. Ou ele seria crucificado, ou ele seria apedrejado como Estevão. Por mais que ele dissesse, não haveria escapatória. Mas, como Paulo tem dupla cidadania, ele vai socorrer-se a Roma. Por quê? Porque Roma está acima de Jerusalém. E Roma jamais permitiria o sangue de um romano derramar na estrada de Jerusalém. Porque se um sangue de um romano fosse derramado em Jerusalém, poderia se instaurar uma grande guerra. Então Paulo agora, ele apela para quem? Para César, para Roma. Só que tem um porém. Quando a gente vai ler sobre a terceira viagem de Paulo, a terceira viagem missionária, todas as pessoas que foram levantadas como boca profética sobre a vida de Paulo têm um anúncio único: se você voltar a Jerusalém, você será entregue aos gentios e você morrerá. Ele havia já entendido o recado. Paulo começa a preparar o coração por aquilo que ainda ele iria viver. Paulo começa a dizer nas suas cartas e começa a falar para aqueles que andavam com ele sobre a sua partida. A forma com que Paulo expressava que ele iria no lugar e talvez ele não voltaria mais, era a expressão exata da sua morte. E engraçado que quando a gente vai ler em Romanos capítulo 1, versículo 13, ele vai dizer assim: senhores, por diversas vezes eu tentei ir ter convosco, mas eu fui impedido. Ou melhor dizendo, o Espírito Santo havia impedido Paulo, na primeira e na segunda viagem, que ele não fosse a Roma, justamente por essa morte eminente. Tudo que ele tentasse fazer, ele não conseguiria chegar naquele lugar. Por quê? Porque a cabeça de Paulo estava prêmio. Pensa aqui comigo, depois da perseguição de Jesus, Paulo era o homem mais perseguido da sua época. Todos queriam ver o sangue dele. Mas agora, na terceira viagem, o Espírito Santo agora manda ele ir. Para quê? Para cumprir o propósito. E engraçado que nas suas últimas palavras, Paulo tem um desejo eminente do seu coração. E qual é? O sonho dele era conhecer Filipe. Filipe foi um dos escolhidos, ungido pelos discípulos de Jesus. E ele agora, ele é um líder de influência. E engraçado que além dele ser comparado com a paternidade, Filipe também era considerado um pai de 4 jovens, adultas, virgens e profetisas. E Paulo quer conhecer, Paulo quer ir até onde Filipe está, para poder conversar com ele. E a Bíblia vai dizer que ele vai. E engraçado que também havia um desejo do coração
em Colossos, de conhecer Filipe. Pelo Instagram, não. Pelo WhatsApp, não. Mas pelo testemunho que ele escrevia através das suas cartas. Deixa eu te falar, o seu testemunho vai na frente daquilo que você tenta viver por si só. Nós temos que tomarmos cuidado, porque sempre haverá alguém te observando. Quando Paulo chega em Colossos, há uma alegria, há um espanto, há um desejo deles ficarem com Paulo. Paulo agora é recolhido na casa de Filipe, e lá essas 4 jovens virgens profetisas, elas cuidam de uma intensidade das feridas, do emocional, do psicológico, daquilo que era a necessidade de Paulo, uma roupa lavada, uma comida, e ele estava se sentindo confortável. Mas como a nossa vida é um paradoxo, a gente não tem muito tempo para ficar confortável. Logo, logo, isso vai mudar, e do nada, o que vai acontecer? Enquanto ele está na casa de Filipe, o Espírito Santo vai até Jerusalém e vai atrás de um profeta chamado Ágabo, e alguns historiadores vão dizer que ele é Elias do primeiro século, porque ele vai profetizar uma forma intensa no mundo, que faltou água, que faltou pão e que faltou leite. Havia um respeito, ele era considerado o profeta do terror, e o Espírito Santo agora vai até a ele e o visita. Para quê? Para que ele vá até Paulo e dizer: se tu for para Jerusalém, de lá você não sai mais. A Bíblia vai dizer que Ágabo, entendendo o recado, agora ele sai de Jerusalém e ele vai percorrer 38 quilômetros até chegar na casa de Filipe. O negócio era tão sério que quando Ágabo chegou, as pessoas ficaram com medo, porque a palavra que ele entregava arrepiava a coluna, porque eram sérias, eram divisores de água. E quando ele chega na casa de Filipe, e engraçado que ele mete a mão num cinto e ele amarra em si mesmo os braços e os pés, e todo mundo olhando, porque eu acredito que a casa estava cheia pela vida de Ágabo, pela vida daquelas jovens profetisas, pela vida do jovem Filipe, muito mais pela vida de Paulo. Todo mundo observando, Ágabo vai dizer: da mesma forma que eu estou preso a este cinto, alguém será preso e será entregue, julgado e morto. Só que tem um porém nisso daí. Existe uma cultura judaica para isso aí. Qual é? Quando as pessoas falam de cinto, não é igual esse cinto que a gente usa de marca, com diferenciais, com apetrechos, não. Eles eram de couro, eram simples, eram iguais. E eles eram como usados? De manhã o pai ia trabalhar, a primeira coisa que ele fazia, ele colocava o cinto, porque era um sinal de trabalho, de honra e de força. Então ele sabia que ele tinha que sair, porque era um trabalho, uma força, era arrancar o cinto e dependurá-lo atrás da porta. Imaginem o quanto de cinto tinha naquele lugar. Todos iguais, pastora Lu. Tudo com os mesmos tamanhos, com a mesma perfeição de se fazer. E eu fico imaginando Ágabo e todo mundo observando. Ele pega: não é esse, não é esse, não é esse, também não é esse, também não é esse, não tem nada a ver. E de repente ele pega um cinto e ele amarra aos seus braços e aos seus pés, e ele vai dizer: o dono deste cinto vai ser preso como eu sou, e serei entregue para morrer. Quando ninguém sabia de quem era o cinto, mas as jovens que estavam lá, vendo o cinto debaixo de uma unção profética, elas gritam: é o cinto de Paulo. Há um temor, há uma angústia que vai nascer no coração daquele povo. E o texto vai dizer que o povo começa a chorar.
Porque o recado foi dado mais uma vez, que Paulo agora não poderia mais fazer as mesmas trajetórias. E engraçado que ele vai gritar, vendo todo mundo chorar, aquelas jovens talvez desesperadas, e ele vai gritar: senhores, não entristeçam, não coloque lágrimas nos olhos, porque não estou apenas preparado para padecer, mas para morrer se for necessário, porque a morte para mim é ganho. Adore a Ele, isso é chamada. Ai, quando Paulo disse isso, algumas pessoas se afastaram de Paulo. Algumas pessoas olharam para ele de olho torto. Algumas pessoas talvez duvidaram, porque deixa eu te falar, quem carrega a chamada tem que aprender a andar sozinho antes de aprender a andar com multidão. Nem todo mundo vai ficar com você para que a sua chamada se cumpra. Você precisa amadurecer, que pessoas vão te abandonar para que se cumpra o propósito de Deus sobre a sua vida. E Paulo está nisso. O clima muda, as coisas acontecem. Paulo agora, na sua viagem, a Bíblia vai dizer que ele acena. E talvez dizendo em outras palavras, nós nos veremos a eternidade. Quando ele chega em Creta, apresenta-se um outro profeta e vai dizer: da terra que você não vai voltar. Imagine 2 profecias em menos de 48 horas sobre a sua própria morte. Como é que você reagiria? Mas a Bíblia fala que Paulo enche o pulmão de ar, pega a força que ele tem e ele vai cumprir o propósito, a chamada. Quando ele chega em Jerusalém, ele é julgado no Sinédrio. Mas como ele tem dupla cidadania e não podia ser morto para o judeu, pegam ele e entregam ele a Júlio, o centurião, para que ele fosse para Roma. E engraçado que nessa trajetória, diga comigo, Paulo está doente, mas está jejuando. Paulo está doente, mas está jejuando. Me fala, isso confronta-nos. Quem que passando mal jejuando vai poder que jejua? Quem está passando mal deixa de comer sabendo que a sua imunidade está lá embaixo? Por que Paulo jejua? Porque a chamada é tão confrontante que a saúde dele é menor do que aqueles que Deus deu para ele dentro de uma navegação. A chamada é abrir mão de si mesmo para poder pagar preço para gente que você nem conhece. Ele está jejuando e doente. E agora, quando ele está no porto de Creta, o Senhor, vendo o esforço de Paulo sobre essa trajetória, vem até a ele e vai dizer: Paulo, não é bom que saiam de Creta, porque um pé de vento vem e pode colocar a vida daqueles que estão com você em perigo. Paulo, quando ouve o recado do Senhor, ele vai até Júlio, o centurião, e diz para ele: não é bom que saiamos daqui, porque um grande vento, no pé do vento do barco, vai vir e pode destruir. Júlio, como sabia quem era Paulo, porque Paulo era o único prisioneiro que não tinha grilhões e não tinha uma bola de ferro, ele tinha livre acesso dentro do barco, até porque em alguns portos que ele desceu, mesmo sendo prisioneiro, Júlio liberava para poder o quê? Ansiar o seu coração por pessoas que lhe conheciam. Agora Júlio vai até o capitão. Por quê? Porque Paulo não podia. E o capitão ouve? Não. O que acontece? O capitão fecha os ouvidos, fecha os olhos e coloca toda a embarcação em alto mar. Só que o texto vai dizer que no meio da viagem se levanta um vento pelo nome Euroaquilão. Diga comigo, Euroaquilão.
A palavra euroaquilão no grego significa o vento que bate dos dois lados. Que vento é esse? Era uma bola de ar quente que vinha do deserto. Por ela não chegar ao seu destino, ela era transportada em alto mar. E quando chegava em alto mar, ela encontrava com uma bola de ar fria. E as duas, quando se chocavam, o dia virava a noite. A neblina descia, pastor, que a pessoa não conseguia enxergar 1 metro na sua frente. O vento vinha de forma forte e o pior, quando encontravam, vinha um tsunami que engolia tudo que estava à sua volta. E agora essa água, este vento, esse tsunami, ele bate na água. E alguns historiadores vão dizer que se abriu 2 colunas de 14 metros cada lado. E elas debatiam o barco de um lado e do outro. Deixa eu te falar uma coisa. Toda embarcação, seja na minha vida pessoal, ou seja em alto mar, só aguenta pancada de um lado. Se vem para a direita, eu me equilibro para a esquerda. Se vem para a esquerda, eu me equilibro para a direita. É mais ou menos quem gosta de brigar. Eu fico com a mão posicionada. A perna direita vai para trás, a esquerda vai para frente, ou vice-versa. Porque a perna de trás, ela é o equilíbrio para o movimento da perna que está à frente. Mas quem luta tem que esperar os covardes que vêm por detrás para desequilibrar, jogar no chão e apanhar. É mais ou menos isso, pastor, eu não entendi. Que euroaquilão é esse? É aquela que você passa a luta na tua casa, vai para a igreja, mas chega na igreja, você passa a luta. Aí você sai da igreja, vai para o trabalho, chega no trabalho, você tem luta. Você tem luta em casa, você tem luta na igreja, você tem luta no trabalho, e você tem luta para tudo quanto é lado. Por quê? Porque tem que ter muita força. Tem que ter muita coragem para ter ombros largos, para ver a luta de um lado para o outro. Tem gente que 2025 viveu seus euroaquilões ao ponto de dizer, parece que eu não estou dando conta, mas vai dizer como texto, e nos perdeu a esperança de nos salvar, porque a ansiedade chega, a falta do sono vem, a baixa autoestima, e o texto vai dizer que quando a esperança vai embora, o vento vem e quebra a proa do barco. Quando a proa do barco quebra, o leme vai embora. E alguns historiadores dizem que em frações de segundo, metros de águas começaram a invadir aquele espaço. Quando a tripulação, os navegantes, aqueles que estavam no comando, percebem que o barco, quando desce lá embaixo, que ela estava subindo, eles vão até o capitão e vão dizer, vamos morrer. Mas o que eu vejo nisso tudo, sabe o que eu vejo? A primeira coisa é a mente desse capitão. Que mente é essa? O tribunal da consciência. Porque lá atrás um profeta disse para ele, não saia de Creta porque você vai morrer. Não saia de Creta porque o barco vai quebrar. Não saia de Creta porque você vai se perder muito. Mas ele achou que a experiência da vida fosse maior do que a palavra de Deus liberada sobre a vida dele. A consciência, ela vem, e como psicologia, ele vai querer achar alguém, porque ele não poderia nunca chegar à frente de toda a tripulação e fazer. O que ele vai fazer? A Bíblia vai dizer que ele vai chegar. O capitão vai chegar no tenente e vai dizer, vamos morrer. O tenente vai chegar no sargento e vai dizer, vamos morrer. O sargento vai chegar no cabo e vai dizer, vamos morrer. O cabo vai chegar na tripulação e vai dizer, vamos morrer. A tripulação vai chegar nos prisioneiros e vai dizer, vamos morrer. Os prisioneiros descem, os 275, olha para Paulo doente, jejuando, e vai dizer, para de orar, para de ir na igreja, para de ir na semana profética, para de ir para o monte, para de pagar preço, porque vocês e nós iremos morrer. Quando está todo mundo
apavorado, Paulo doente, jejuando, enfraquecido, mas fortalecido. Ele se levanta, talvez cambaleando, segura em alguma coisa, com uma voz que move nele e diz: ninguém aqui vai morrer. Ah, não, deixa eu dizer de novo. Ele olha para os tripulantes apavorado, levanta sozinho, doente e de jejum e diz: ninguém vai morrer. Aleluias, glória a Deus, porque ele tem essa certeza. O marinheiro olha para dentro do barco, quebrou tudo, vamos morrer. O cabo que olha a parte funcional, está tudo quebrado, vamos morrer. O sargento olha a toda a tripulação, vamos morrer. O tenente com o relatório bagunçado chega e diz: vamos morrer. O capitão olha para todo mundo e diz: vamos morrer. Sabe o que não encaixa, pastor? Porque todos eles, do capitão ao tripulante, ao marinheiro, eles eram formados, eles sabiam exatamente como funcionava as coisas em alto mar. E Paulo, ele era apenas aquele que fazia tenda, sabia lidar com agulha, sabia lidar com tecido, sabia lidar com couro. E antes daquela situação, diferente, quem tem habilidade, ele diz: ninguém morre. Eu queria que você levantasse a sua mão, porque Paulo vai dizer que ninguém morre, porque Paulo não anda por vista, Paulo anda por fé. Quem anda pela fé não anda na negatividade. Quem anda pela fé, independente do vento, sabe quem é o dono do vento, anda sobre as águas. O barco pode quebrar, mas você não morre. O barco pode quebrar, a tua casa está íntegra. O barco pode quebrar, o teu ministério está protegido. Sabe por quê? Aleluias, que ele vai dizer. Eu queria que você pegasse na mão dessa pessoa do seu lado e diz assim para ele: sabe por quê você tem essa certeza? Porque não é sobre você, é sobre as pessoas que dependem de você. Ai, não, você não entendeu. Não vai morrer porque alguém depende da sua fé. Você não vai morrer porque alguém depende da sua vida como testemunho. Ai, não depende mais de nós, mas de quem depende de nós. Eu fico olhando, Satanás olhando o vento, o barco, a loucura, tudo que está à sua volta, e ele diz: vou quebrar o barco. Aí Paulo levanta. Você está entendendo o nível de influência que você é? Você está entendendo que não dá para andar de qualquer maneira? Você está entendendo que a tua vida lá fora prega mais do que aqui dentro? Você consegue entender que existe pessoas esperando a voz profética que sai da tua boca? Ele levanta e diz: pode quebrar o barco, pode não ter leme, pode estar agitado, Satanás pode ter vindo com todas as suas armadilhas, mas na minha casa ninguém morre. Eu não sei se tem sobrevivente de 2025 para chegar 2026 para dizer: você suporta a guerra, a luta, a tempestade, você não vai morrer. Ai, chonarabachúria. Pega na mão dessa pessoa do teu lado, pega com graça. Eu vou te dar 7 minutos, 7 segundos para você adorar. Porque você não vai adorar? Porque você está na terra, mas o seu dono é Deus. 6, o diabo está tentando te matar, mas a obra contra a tua vida não há de prosperar. 5, o inferno está tentando te matar, mas existe dupla honra sobre a tua vida. Toda arma contra ti não prosperará. Fará e vede o livramento do Senhor sobre você. Yarabashuri calamacheia.
Mas a pergunta ainda não foi respondida. Por que Paulo tem tanta certeza que ele não vai morrer? Simples. Atos 27 foi escrito 59 depois de Cristo. Paulo vai escrever sobre tudo aquilo que ele enfrentou 5 anos antes. 5 anos antes, ele vai escrever sobre a carta sangrenta, a carta de dor. O que é que vai acontecer? A Bíblia vai dizer que ele é preso por 2 anos e meio. O negócio foi tão furioso, Kátia, que a Bíblia fala que os irmãos de Colosso vão dizer: se precisar dos nossos olhos, nós lhe daremos, porque tinham que colocar uma venda nos seus olhos, porque o sol por muito tempo está no escuro, poderia colocar a sua vista em cegueira. Levam ele para Filemon, aonde Filemon já tinha sido orientado por Deus para colocar um quarto para cuidar das suas feridas. Deixa eu te falar uma coisa: não importa os níveis de prisões que você passa e as tormentas que vêm, Deus sempre levantará alguém para cuidar da sua ferida. Não subestime quem está do teu lado, porque ela pode ser a ferramenta para curar as feridas mais profundas da sua alma. E ele fica ali 2 anos. E o texto vai dizer que diante dessa situação, Tito, de 26 anos, pregador de Corintos, percebendo que ele está na casa de Filemon, ele vai até de Colossos, vai de Corintos a Colossos. Quando ele chega lá, vê Paulo sendo reabilitado, ele vem com uma notícia. E qual é a notícia? Paulo, a igreja de Corinto rachou no meio, porque muitos te acham que você já não existe mais. Não tem WhatsApp, não tem Instagram, não tem publicidade, não tem nada. Você saiu do mapa. E aí o que aconteceu, Paulo? Aqueles que são rebeldes levantaram uma grande liderança para tirar tudo aquilo que você implantou na igreja. Você não está entendendo, porque dessa forma é só a gente se distanciar que os rebeldes se aparecem. É só você distanciar que você vai ver o quanto de inimigo que você tem. Só que Paulo não perde tempo para poder falar quem ele era, porque quem é não precisa se explicar. O próprio testemunho vai dizer quem você é. Mas Paulo tem uma preocupação, e qual é? Ele precisa consolidar o coração daqueles que estão ludibriando diante dos falsos profetas. Ele agora olha para a vida de Tito e vai falar com ele assim: leva para eles a carta sangrenta sobre os 2 anos e meio que eu passei nessa tribulação. Eu acredito que Tito vai dizer: Senhor, aonde o Senhor quer que eu leia? Eu acredito que Paulo vai dizer: leia para eles 2 Coríntios capítulo 11, mas a partir de qual versículo, Paulo? A partir do versículo 24. E o texto vai dizer: eu sofri dos judeus 5 quarentenas de açoite, passei fome, sede, frio, peritos salteadores, fui apedrejado, dado como morto, traído por irmão de igreja, preso e sofri quantos? 3 naufrágios. Quantos naufrágios? Quantos? Antes de 59 ele sofre quantos? Agora depois de 59 ele vai sofrer 1, diga comigo, 1, 3 mais 1. Agora ele está no 4º naufrágio. Pastor, eu não entendi. É por isso que o capitão chama o tenente chama o sargento chama o cabo chama o marinheiro o prisioneiro chama Paulo e fala: vamos morrer. Por quê? Porque para eles era o primeiro naufrágio, mas para Paulo já era o 4º. Qual a certeza que ele tinha? Para vocês é a primeira guerra, para você é o primeiro choro, para você é a primeira traição, para você é o primeiro descarte, mas Paulo já era o 4º. Eu fico olhando para Paulo, e Paulo olhando para o diabo, para o capitão, para o vento, para a tripulação, olhando todo mundo e está dizendo: aqui ninguém morre. Vou pedir de novo, pega na mão dessa pessoa do teu lado, levanta para cima, deixa eu profetizar, porque se o diabo não te matou na primeira, na segunda e na terceira, não vai ser agora que tu vai morrer.
Arabashuri calabacheia, Arabassura labacanda arabandaia sai, Alabashuri candereba labaia súbria. Olha para o teu irmão e diz para ele assim: sustenta a tua onda. Fala com ele: segura o vento, sustenta a prova. Não foi a primeira vez que tentaram te matar. Não foi a primeira vez que falaram mal de você. Não foi a primeira vez que te traíram. Não foi a primeira vez que levantaram palavras insolentes contra você. Sabe qual é a raiva do diabo? Ele sopra o vento. Ele olha o barco, alma alvoroço, capitão da primeira viagem, sargento da primeira viagem, cabo da primeira viagem, todo mundo de primeira viagem. Ele diz: é todo mundo de primeira viagem. Mas o que ele não sabia e não entendia, que quem estava nas raízes já foi experimentado 4 vezes. Ah não, você deveria estar, glória a Deus. Ah, deixa eu te dizer uma coisa: para de ser egoísta. Eu vou desviar, eu não quero ir na igreja, eu não vou fazer a obra. Deixa eu te falar, não é sobre você há muito tempo. Não é sobre você há muito tempo. É para pessoas que dependem de você para continuar vivo nessa embarcação. Ai, arabassura, alabacanda, arabandaia, sai. Deixa eu aplicar aqui 3 coisas e eu termino. Primeira coisa: toda a terceira viagem missionária de Paulo, Deus disse para ele assim: eu quero que você se apresenta a César. Pensa aqui comigo, César está em Roma, Itália. E aonde que está Paulo? Jerusalém. No primeiro e no segundo naufrágio, Paulo foi proibido de fazer esse trajeto. Mas no terceiro, ele é induzido pelo Espírito Santo, convencido a fazer o trajeto. Porque Deus poderia ter falado com ele assim: Paulo, você está indo para Roma, mas deixa eu te falar, vai vir um tal de um vento chamado Euroquilão, vai quebrar tudo, você nem sabe, vai estar vivo. Você acha que Paulo aceitaria, pastora Lu? Nunca. Você acha que Paulo dizendo: peraí, você vai passar fome, você vai passar tribulação, você vai ser caluniado, você acha que Paulo aceitaria? Não, porque a alma gritaria para a mente: jamais, eu vou ficar aqui mesmo. Porque Deus não revela o processo, mas Ele revela a chamada. Porque se Ele tivesse pedido de bom agrado, dizendo todos os intempéries, Paulo não aceitaria. Quem aceitaria uma chamada, sabendo que vai ser traído, que vai ser caluniado, que vai passar fome, que vai perder o emprego, que vai ser difamado, que vai ser deixado sozinho nos momentos mais difíceis? Eu não aceitaria. Se Deus falasse comigo que eu ia passar tudo que eu já enfrentei, eu ficaria lá cuidando dos outros, lá no hospital de enfermagem, que é uma área que eu gosto. Mas não é sobre isso. A raiva do diabo, porque ele sabe que quem tem chamada já entendeu o processo. Você precisa entender o seu processo, porque o processo é a consequência daquilo que o Senhor já te entregou. E Paulo está ali. E engraçado que o texto vai dizer assim, que no meio dessa caminhada toda, Paulo vai dizer assim: olha, aqueles que sabem nadar, vem comigo, mas os que não sabem, se agarrem aos destroços. Por que Paulo vai dizer isso? Porque ele sabia que no meio da caminhada, você vai ter que aprender a abrir mão de pessoas que não fazem parte do processo de Deus sobre a sua vida. Não tente deixar para perto gente que Deus quer de longe. Não é você que está perdendo, é Deus dando livramento. Ele está funilando, porque a gente começa uma multidão, a gente quer todo mundo com a gente, mas no meio do caminho Deus diz: esse não vai, esse não vai, esse fica, esse não vai, esse fica. Porque Deus, Ele não tem companhia, Ele tem a aliança. Deus não tem gente, Ele tem relacionamento. Você vai ter que ter maturidade de abrir mão de pessoas que vão agregar, mas também irão sair da sua caminhada. Segunda coisa, Paulo está sofrendo naufrágio. E a Bíblia vai dizer que em 2 Coríntios capítulo 11, no 25, que ele vai sofrer quantos? 3 naufrágios.
O que eu acho interessante, que põe uma pulga na cabeça da gente, que quem vai escrever Atos é Lucas, o discípulo Lucas, o doutor Lucas. E tudo que tem a ver com Lucas, ele é detalhado e ele é esmiuçado. Porque ele vai falar da terceira e não a primeira, e deixa Paulo falar pela sua própria boca algo que deveria ser relatado por ele em Atos 27. Lembrando você que Lucas foi o único que, quando Jesus estava no Getsêmani, quando ele chorava e saía sangue dos seus poros, ele vai falar sobre o que? Uma hermatitrose. O que é uma hermatitrose? Quando o corpo está debaixo de uma pressão muito grande, debaixo da nossa pele nós temos veias pequenas que parecem significantes, mas se elas não fossem soltas pelo próprio Deus na vida de Jesus, Jesus com certeza sofreria um infarto. Lucas vem com esse detalhe. E por que ele não vai falar que Paulo está no seu quarto naufrágio? Porque até o terceiro naufrágio, Paulo estava sozinho. Ele vai dizer: eu afundei sozinho. Agora o que Lucas vai dizer é um afundar com 275 tripulantes. Porque Paulo tinha que ter estrutura para manter vivo o lugar que ele passou provação. Ele não tinha ninguém para abraçar quando o choro chegou. Ele não tinha uma palavra amiga quando a alma estava gritando dentro dele. Ele afundou sozinho. Ele não teve um conselho para dar um direcionamento, uma clareza. Ele não tinha nada. Ele afundou sozinho. Sabe por que isso faz? Deus poderia ter livrado a vida de Paulo? Poderia. Deus poderia ter te livrado de muitas guerras de 2025? Poderia. E por que ele não livrou? Porque você é GPS para aqueles que nunca enfrentou a luta que você está enfrentando. Ah não, foi muito pouco. A tua luta é GPS para quem precisa do seu testemunho para continuar de pé. A tua guerra, ela foi mantida para que as pessoas se espelhassem em você. Terceira coisa que eu aprendo e aplico e termino: Paulo, dentro da embarcação, o desespero toma conta, ao ponto dele dizer: perdeu em nós toda a esperança de salvação. Paulo era homem, Paulo era humano como eu e você. Eu acredito que, como Lucas estava perto dele, ele olha para Lucas e diz: dessa vez já fui, dessa vez agora o Euroaquilão, este vento, eu não tenho nem palavra, porque ele fala que perdeu-se a esperança da salvação. Já era, acabou, não tem história. Paulo também tinha medo, Paulo também tinha incertezas, Paulo também tinha fragmentações na alma, Paulo também passou dubiedade de pensamento, Paulo também teve suas fragilidades expostas. E eu quero imaginar, dentro de um contexto para a gente fechar, Paulo no meio daqueles 275, talvez afebril, porque ele estava com pneumonia, com a camisa meia aberta, rasgada, porque querendo ou não ele era um prisioneiro, totalmente deformado, cabelo grande, barba grande, a roupa encharcada pela água que estava inundando o barco, e ele sentado no cantinho assim, pastor Alex, ali quietinho, tentando entender, porque é difícil dar uma palavra quando você não tem uma, é difícil falar para alguém aquilo que o Senhor não falou no seu coração, é difícil levantar quando a gente não tem força para levantar, é difícil a gente acolher quando a gente não entende sobre acolhimento. Ele está quietinho, mas a Bíblia vai dizer que um anjo do Senhor lhe aparece. Eu acredito que ele veio na mesma direção e disse: Paulo, ei Paulo, ei BTA, ei liderança, ei igreja, tenha bom ânimo, tenha bom
ânimo. A palavra do Senhor para Paulo era: tenha bom ânimo, nenhum do que estão com você irão morrer. Mas sabe o que é o mais interessante disso tudo? Que mesmo Paulo falando que tinha bom ânimo, pastor Alu, alguns incrédulos que aqui na BTA não tem não, só tem na Filadélfia, e o pessoal que está aqui de longe, pegaram o bote que estava do lado, pularam nele, colocaram o salva-vida, que com certeza o bote deve ser que tinha umas 15 pessoas, assim, eu vou ficar aqui nem mortas. Aí você olha para um lado, está todo mundo indo embora, você está sozinho. Você está profetizando sozinho dentro da sua casa. Você está levando um ministério que ninguém acredita. Mas a palavra do Senhor veio de novo e diz assim: aqueles que saírem do barco morrerá. Sabe o que eu aprendo com isso? O Senhor está se revelando a Paulo sobre o cuidado, sobre o ânimo, sobre a força, sobre a plenitude do Pai, sobre a vida dele. E de repente eu dizendo em minhas palavras, dizer: Paulo, se um pular do barco vai fazer diferença? Não. Se 2 pular do barco vai fazer diferença, Dani? Não. E se 10 pulou? Não, todo mundo pode pular, mas você não pode. Se você pular, 275 morre. Não, você não entendeu. Muitos vão pular do barco. Você chega na tua casa, todo mundo briga, não acontece nada com ninguém, mas a consequência vem nas suas costas. Alguém vira as costas para você, você está pedindo perdão de coisas que você não fez. Para eles não faz diferença, mas se você pular do barco, 275 morre. Pastora, por que morre? Porque foi para você que Deus confiou a tripulação, foi para você que Deus confiou pessoas, foi para você que Deus confiou o ministério, foi para você que Deus confiou pessoas. Erebachúria, Arabachura, Candarabandaia, Sábria. Eu queria que você pudesse ficar de pé. Ramaia, Choraia, Suia, Tubidiquiondenarassai. Eu não sei quantos naufrágios você enfrentou. Eu não sei se para alguns é o segundo, é o primeiro, talvez a maioria é o quarto de 2025. Você está olhando para o lado e diz: chamada o quê? Eu apanhei o ano inteiro. Esse ano foi um ano difícil, foi um ano cheio de tribulação, foi um ano de oscilações, um ano onde as vitórias ficaram bem escondidas diante das guerras. Mas Deus está te dizendo: foi para você que Ele chamou, e a chamada é que você chegue vivo ao propósito de Deus. Paulo sabia que o barco ia quebrar, mas o propósito dele não era o barco quebrar, mas a chegar ao destino chamado Roma. Os barcos das nossas vidas vão quebrar, pessoas se levantarão contra nós, situações de dificuldade você irá enfrentar, mas que você precisa entender que você precisa chegar ao seu destino final. Eu falo para alguém aqui nessa noite que olha para um lado, olha para o outro e diz: será que eu sou igual Paulo? Eu não sei se eu vou aguentar 2026. A luta veio, a dificuldade veio, mas o Senhor manda te dizer: tenha bom ânimo. Você precisa estar vivo. Olha para a pessoa do seu lado, dá uma chacoalhada nela e diz assim: você precisa estar vivo. Fala com ele com convicção: você precisa estar vivo. Eu te proíbo de morrer. Fala para alguém: você está proibido de morrer, porque alguém depende da tua fé. Arabachura labacandarabandaia sai, rica labachúria, naia súbria. Oh meu Deus, eu queria que você pudesse fechar os seus olhos. Da gaia súbria, tiralamaia stubibiquianda. Talvez esse ano foi um ano difícil. Mandaramachai, Senhor, está vindo o próximo ano, a próxima embarcação.
Tu me anda lá, Machai, quem andava comigo não anda mais, quem falava bem de mim fala mal agora, e a minha vida parece estar debaixo de euros a quilhões. Mas importa que você vai chegar e vai cumprir o teu chamado, porque não é mais sobre você, é sobre as pessoas que dependem de você. Vai aprender a sorrir mesmo com a alma dilacerada. Se tem alguém nessa noite diz: Senhor, me ajuda a vencer 2026. Hoje eu só quero chorar. Eu te convido a vir aqui à frente. Se essa palavra falou no teu coração, diz: me ajuda, Deus. Mais um naufrágio, mais uma guerra, mais uma luta. Mas eu preciso chegar ao teu final. Eu preciso entregar a benevolência do Senhor diante do Pai. Oh, meu Deus. Senhor, por que eu passei essa luta? Não é sobre você, é sobre quem depende de você. Senhor, eu não tenho forças, mas tem bom ânimo do Pai sobre a tua vida. Quem te conhece não sabe da tua guerra no escuro. Quem te conhece não sabe do que você passou no obscuro dos mares da sua vida. Mas Deus está te dizendo: eu te sustentei no privado, eu te escondi no secreto para te revelar no público. Talvez tudo que você quer hoje é chorar. Senhor, me dá força para a próxima luta. Loricalamayassúria. Você está com vontade de chorar? Chora mesmo. A chamada dói. A chamada dói. Porque não é sobre você, é sobre quem depende do seu ministério, é de quem depende da sua oração, é de quem depende de você ficar de pé. Você não vai morrer. Chore mesmo. Chore mesmo, porque Ele é contigo. Há uma palavra de Deus para o teu coração. Você está proibido de morrer. Você está proibido de parar. Você precisa se manter vivo, porque existe uma palavra de ânimo vindo do teu coração. Se você conhece alguém e quer ministrar sobre ela, você tem a liberdade. Vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde, Traga vida, só tenho traga você. vida, traga vida, traga vida, traga vida, traga vida, traga vida. Ai, não é sobre você, nunca foi sobre Eu estou você. gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com Vai! alegria. A alegria do Senhor é a tua força. Você não vai morrer. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. No dono dos meus dias, e Ele virá. Vai! Joga pra fora essa dor da tua alma. Joga pra fora esse espírito de condenação. Não é o diabo, é Deus. Foi Ele.
Renaraia Por suia. Ele que eu estou gastando. Yandaralamaia subibiki anderemalas. Vamos fazer um negócio aqui. Tudo por amor. Dê a mão à pessoa do teu lado, todos. Yalablash andarabia. Tubidiki andalamacheia. Vem cá, Dani, me dá a mão aqui. Dê a mão à pessoa, fecha o corredor. Vai lá. Pega forte, abraça, pega a mão dessa pessoa. Olha para ela e diz assim: você está proibido de morrer. Fala com ela: você precisa estar vivo. Fala com ele: eu estou com você. Fala assim: tem gente do teu lado para te ajudar. Você vai chegar do outro lado. Tem uma promessa sobre a tua história. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Ele é a tua força, Ele é teu baluarte. Ele te dá ânimo, Ele te dá ânimo, Ele te dá ânimo. Ele calabaceia, ei, erabaçuia. Quem tem graça, fale e adore. Quem fala em língua, fala em língua. Quem tem alegria, abre a boca e adora. Ele está contigo, Ele está contigo. O barco quebrou, mas você está vivo. Rabaxura, rabacaia. O barco quebrou, o diabo veio, mas você está vivo, está vivo, está vivo. 2026, espera você numa nova embarcação. Yarabaxuria, recalabaçuria, lamacheia, recalabaxere, malabahaia, yamandarabaçura, labacandarabandássia. Ei, Paulo, tenha bom ânimo. IBTA 2026, tenha bom ânimo. Yarabaxuria. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. E é Ele, por causa dele. Não é sobre por você. Ele, dele pra Vem cá, pastor ele. Alex, faz favor. Pega na mão dessa pessoa com força. Diz para ela assim: segura sua onda. Fala com ela: não desista, porque tem alguém esperando você. Fala com ele assim: tá pesado, mas existe uma tripulação que depende de você vivo, que depende de você de pé. Existem pessoas que estão sobre a sua autoridade. Yerabashura labacandarabandaya sai. Existe uma graça de Deus aqui. Existe uma voz profética no ambiente. Se você consegue entender, irmãos, está vindo um vento de trás do altar para a igreja na Gaia Súpria. Você não vai morrer, você não vai morrer. Pastor, a notícia é que o câncer chegou. A notícia é que o marido foi embora. A notícia chegou que eu não quero mais o ministério. Ei, Paulo, foi para você que eu dei a tripulação. Pastor, todo mundo me abandonou. Foi para você que Ele deu a liderança da sua casa. Foi para você que Ele deu a voz profética. 2026 seja um ano de força. Que 2026 seja um ano de sacrifício. Que 2026 seja uma entrega total e absoluta sobre a igreja, sobre a sua vida. Se você acredita, levante a mão e adore. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Se tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus, ou quer reconciliar com o
porque não aguentou a pancada. O Senhor quer te trazer de volta para o altar de comunhão. Se tem alguém, levante a mão e se aproxime. Se não tem, põe a mão sobre a sua cabeça. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto e tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Se você aceita este culto, esta palavra, levante a mão e adore a Ele.